O investidor reconheceu, não depois, durante, o Bitcoin continua lateralizando. O mercado não mudou, mas algo no investidor que passou pelas últimas semanas começou a funcionar de forma diferente. No vídeo que eu fiz anterior, eu falo do momento em que o observador nasce. Agora, nesse vídeo, eu vou falar do que acontece quando esse observador começa a funcionar. Tem uma nuance aí, porque nascer não é suficiente. O observador, ele precisa aprender a operar. E operar significa uma coisa muito específica, que é você conseguir reconhecer o mecanismo enquanto ele está ativo, não apenas depois que ele passou. Porque isso é fácil, não é? A gente pode analisar a posteriori. Agora, isso é muito mais difícil do que parece. Você observar o que está acontecendo ao vivo. Porque o mecanismo, ele não avisa que ele chegou. Ele simplesmente está lá de plantão, gerando uma urgência de você abrir o aplicativo, né? E não aparece nada dizendo, como uma placa ali, né? Olha, faça uma análise, não atue. Você age, e isso parece uma análise, mas na verdade é uma necessidade de você acompanhar o mercado. O observador que está aprendendo a observar, ele começa a notar uma coisa diferente. Há um momento muito breve em que algo oscila. Há um décimo de segundo em que a intenção de agir ainda não virou ação, em que o impulso ele está presente, mas a resposta ainda não foi dada. E nesse momento, que é pequeno, mas é real, é nele que o observador pode aparecer. E quando isso acontece, ele segura a ação, ele permite você refletir, para nomear aquele impulso que está acontecendo. E para dizer assim, isso que está acontecendo agora tem um nome. Eu conheço esse movimento. Já estive ali antes. Já vi antes. E quando o observador interno consegue nomear, algo muda na qualidade da experiência que você tem. O impulso, ele não desaparece, mas ele deixa de ser a totalidade do que está acontecendo e passa a ser um elemento dentro da experiência, que agora tem dois participantes, o impulso e você, o observador, que observa aquela cena dentro de você mesmo. E essa divisão, ela é pequena, mas ela é enorme, ela faz toda a diferença. Porque o investidor que age a partir do impulso e o investidor que age tendo reconhecido o impulso, e eles tomam decisões muito diferentes. Mesmo que a ação seja a mesma, o que está por trás dela é diferente. Um está sendo conduzido pelo impulso e o outro percebe que está sendo levado, não se deixa levar e age de uma maneira reflexiva. E aqui está algo que o investidor raramente nomeia, que a decisão pode ser idêntica. Comprar, por exemplo, ou segurar, ou não fazer nada. O resultado externo pode ser o mesmo, mas a experiência interna, ela é completamente diferente. Você percebe? Quando o impulso conduz, há uma sensação de urgência, que se resolve na ação. Eu vendo ou eu compro. A ação alivia a angústia. Por algum tempo, claro,
A tensão diminui, mas depois ela volta, porque a causa não era o mercado, era uma necessidade interna de fazer alguma coisa com aquele desconforto. Esse é um ponto. Agora, quando o observador está presente, a experiência tem uma outra qualidade, uma outra textura. O impulso continua, a urgência está lá, mas há algo mais. A consciência de que isso está acontecendo. E essa consciência, mesmo que ela não mude a ação, ela vai mudando devagar a relação que você tem com ela. O investidor que age com o observador presente dentro dele está construindo lentamente um mapa do próprio funcionamento psíquico enquanto ele opera. O investidor passou anos tentando entender o mercado. Agora ele começou a entender outra coisa, que é como ele opera nesse mercado. Ele passou a entender a ele mesmo. E esse mapa, ele não diz o que o mercado vai fazer, mas ele diz o que o investidor faz quando o mercado não faz nada. Você percebe? E isso, a longo prazo, é o mapa mais valioso que existe, que você pode contar. O mercado pode ficar lateral, ele pode ficar maluco, né? Ele pode ficar em silêncio. Esse é um ambiente perfeito para esse aprendizado, porque ele retira a urgência real e deixa aparecer apenas a urgência fabricada. E quando só existe urgência fabricada, o observador tem condições de estudá-la e aprender com ela. Aí o padrão começa a ser diferente, né? Ele começou de novo, mas dessa vez o investidor viu. Pense nisso. Se faz sentido para você, me siga. Se inscreva no meu canal. Eu sou Gisele Brito, psicanalista.